partir dos anos 60 do século passado, a radiofrequência começou a ser aplicada nas vias trigeminais para tratamento da neuralgia. Então, a radiofrequência permite você localizar qual divisão que você quer realizar a lesão parcial. Então, você pode estimular e o paciente ele pode informar em qual área você está tendo contato na região do gânglio. Então, você faz uma punção do forame oval de maneira percutânea com o doente ainda desperto e você estimula com uma frequência baixa e você vai ver movimentos mastigatórios. Isso significa que se você pegar e com menos de 0,6 volts você conseguir uma resposta mastigatória bastante intensa, você está em contato em algum momento com a terceira divisão, que é a divisão que possui as fibras que vão para a musculatura da mastigação. Bom, quando você pega e faz a estimulação por volta de 50 Hz, você consegue uma localização boa de qual território que você está, de quais células ou fibras que você está estimulando e correspondente a qual território. O ideal a radiofrequência é bastante interessante para segunda divisão e para terceira divisão. A segunda divisão, você consegue fazer uma lesão bastante seletiva, com redução da dor no território da segunda divisão, porque na radiofrequência você pode utilizar eletrodos curvos. Os eletrodos curvos na ponta, que são eletrodos retráteis, em inglês a gente chama de side electrode, você consegue funcionar com a cânula reta e o eletrodo ele é flexível e tem uma curvatura na ponta. Quando você entra com o eletrodo curvo, você consegue uma situação mais medial e você consegue atingir a segunda divisão. Então você obtém uma analgesia localizada e permite com que você tenha uma sensibilidade preservada nas outras divisões. Isso daí você pode fazer lesões em todas as três divisões. Para a neuralgia típica, chamada neuralgia essencial ou neuralgia criptogenética, a aplicação de radiofrequência talvez seja melhor para a segunda e terceira divisões. Pelo risco de comprometimento da sensibilidade corneana, então não se indica com a mesma frequência a radiofrequência para a primeira divisão. O uso do balão, que é uma técnica em que você faz a punção também do buraco oval, você introduz pela cânula um catéter cuja ponta possui um balão inflável. Esse balão ele pode ser visto pela radioscopia ou pela tomografia, porque você coloca um contraste dentro desse balão. É importante que o balão seja de um calibre que
possa ser passado por uma agulha não muito grossa. A outra coisa, que seja a sua insuflação seja compatível com o tamanho do gânglio. É por isso que, inicialmente, foi selecionado um balão desenvolvido pelo Fogarty, então, de número 4, que é o número que se adequa ao tamanho das estruturas que você quer comprimir. Durante o período em que você faz a insuflação, você consegue pressões elevadas dentro do gânglio, até 2 atmosferas. Essa pressão é bem superior à pressão que o seu coração consegue impor, e então você tem uma redução da pressão de perfusão, porque durante um período você faz pela insuflação não só a compressão, mas principalmente a isquemia do gânglio. A outra coisa que acontece é o seguinte: quando você está insuflando, você está estimulando. Então, você está aumentando o gasto energético dessas fibras, dessas células. E, concomitantemente, você, além de estar aumentando a função, aumentando a necessidade de resposta àquela estimulação, você está aumentando o gasto energético. E você está interrompendo o suprimento pela isquemia. Então, você interrompe os nutrientes e você interrompe o fornecimento de oxigênio também. Então, você faz uma isquemia, vamos dizer, turbinada. Então, você consegue fazer uma lesão isquêmica. É interessante que esse tipo de lesão isquêmica você controla principalmente pela pressão, pelo tempo de compressão, o tempo de isquemia. É importante que esse balão tenha uma deformação adequada, que permite sugerir que está dentro do gânglio. A melhor conformação é a conformação de pera. Porém, você pode ter, na insuflação, parte do balão sendo insuflado já na fossa posterior. E na transição entre a fossa posterior e a fossa média, você fica com uma cintura no balão, dando um formato de ampulheta ou de feijão, às vezes. Então, uma boa chance de você ter realizado uma compressão e uma isquemia eficiente seria a obtenção da forma de pera. Bom, o grande problema do balão é que o balão ele não consegue selecionar qual divisão está sendo mais isquemiada ou mais comprimida. Geralmente você tem uma compressão nas 3 divisões e as modificações desejáveis nas 3 divisões. Então você não tem a seletividade que tem a radiofrequência. A radiofrequência consegue selecionar. Mas para a primeira divisão é interessante que o balão consegue, na maioria das vezes, não causar perda importante da sensibilidade corneana. Então, o reflexo córneo-palpebral geralmente fica preservado numa taxa maior do que quando você utiliza a radiofrequência. Uma outra coisa interessante na comparação desses 2 tipos de técnica é que a radiofrequência ela consegue uma desaferentação maior. Isso é ruim quando você quer preservar a primeira divisão, por exemplo. Porém, é muito importante quando você tem um excesso de nocicepção, como é o caso das neuralgias secundárias, as neuralgias por tumores. Nesses casos, não importa qual a divisão comprometida,
a radiofrequência tem melhores resultados. Pode-se dizer que um método é melhor do que o outro? Dá para afirmar isso? Eu acho que a seleção do doente e a indicação vai fazer o melhor resultado. Tudo depende da seleção do paciente. Então, para pacientes com dor oncológica, o melhor método é a radiofrequência. Para pacientes com dores na terceira e talvez terceira e segunda divisão, ou a segunda divisão isolada, a radiofrequência é bastante interessante. No entanto, quando é primeira divisão, acho que, ou então quando é uma combinação de mais de duas divisões, o balão é mais adequado e dá uma resposta mais fácil. A radiofrequência pode ser utilizada com cânulas menores e com eletrodos de calibres menores. Já o balão precisa de cânulas mais calibrosas, com dano tecidual maior e um desconforto doloroso durante o procedimento maior. É interessante que nas duas situações você pode ter o chamado reflexo trigêmino vagal. Você estimula com a estimulação elétrica ou com a passagem da cânula ou então com a insuflação do balão, você estimula o trigêmeo e pode obter uma resposta vagal, com redução do batimento cardíaco e até períodos de assistolia. Então, isso daí tem que ser sempre lembrado ao colega da anestesia para estar vigilante e preparado quanto a essa possibilidade. A medicação mais utilizada é a atropina. Só que, nesses casos em que você vai fazer esse procedimento, nós temos um efeito paradoxal, que é o uso da atropina. Em vez de você ter uma resposta de aumento da frequência cardíaca e recuperação do paciente, você pode ter um efeito paradoxal, que é redução ainda mais profunda da frequência e da pressão arterial. Então, por isso, é interessante você, antes do procedimento, conversar com o anestesista. Se é um anestesista da equipe, ele já deve estar sabendo, mas se não for, é sempre importante o cirurgião lembrar o anestesista essa possibilidade, porque a quantidade de atropina tem que ser maior do que as doses habitualmente utilizadas para evitar esse problema.